Fala, meus queridos alunos. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 13ª aula da playlist Radiciação. Nessa 13ª aula, eu estarei resolvendo com vocês um pouco mais de exercícios de radiciação envolvendo racionalização de denominadores. Beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá então para a nossa aula 13, tá? Aqui então, no exercício 1, eu peço para racionalize as expressões. Então, lembrando aí da aula 10, né? Onde eu trabalhei o conceito de racionalização, os casos. Racionalizar é transformar o denominador de uma fração, que é um número irracional, no número racional, tá? Então, para cada caso, nós temos uma regrinha. Quando aparece raiz quadrada no denominador, o processo de racionalização consiste em multiplicar o numerador e denominador pela raiz que se encontra no denominador. Então, no caso do exemplo A, 9 sobre raiz quadrada de 3. A raiz quadrada que aparece no denominador é a raiz quadrada de 3. Então, nós multiplicamos o numerador por raiz quadrada de 3, denominador também por raiz quadrada de 3. Porque dessa forma eu estaria multiplicando por 1, gente. Eu não estaria alterando a expressão, tá? 9 vezes raiz quadrada de 3, então eu vou repetir aqui, vai me dar 9 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, galera, seria a raiz quadrada de 9. É claro que eu já poderia estar colocando direto aqui o valor. Tudo isso vai depender da sua habilidade da conta. Então, raiz quadrada de 9 é quanto? É 3. Então, vai ficar 9 raiz quadrada de 3 sobre 3. Posso simplificar por ser multiplicação o 9 com 3. Então, preste atenção. Se fosse uma soma ou uma subtração aqui, eu não poderia fazer essa simplificação. Atento para isso, galera. Então, vai dar 3 raiz quadrada de 3, beleza? Vamos lá, exemplo B. Raiz que aparece no denominador, raiz quadrada de 10. Então, multiplicando o numerador, denominador por raiz quadrada de 10. Então, vai me dar aqui 2 vezes raiz quadrada de 10, vai ficar 2 raiz quadrada de 10, não é raiz quadrada de 20, tá? Cuidado. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 vai me dar, ó, raiz quadrada de 100, galera. É por isso que dá 10. Então, vai dar 2 raiz quadrada de 10 sobre 10, tá? Agora, eu simplifico. Por ser uma multiplicação, 2 com 10 aqui vai me dar 5 no denominador, ó, tá? Tá vendo como é que é tranquilo? É fácil, né? Vai me dar raiz quadrada de 10 sobre 5. Próximo. Vamos lá, letra C. Raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 2. A raiz quadrada que se encontra no denominador é a de 2, tá? Então, multiplico o numerador, denominador por raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 2, agora eu posso multiplicar porque são radicais de mesmo índice. Mantenho o radical, que é a raiz quadrada, e multiplico 7 vezes 2, 14. Denominador vai me dar a raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, aqui eu vou ter raiz quadrada de 14 sobre 2. Terminou aqui. Galera, mais uma vez, não me vá dividir o 14 por 7, porque não pode, tá? Eu teria que calcular o radical para depois efetuar a operação de divisão. É por isso. Vamos lá, próximo. A D, a raiz que aparece no denominador, é a raiz quadrada de 2. Se quisesse, galera, poderia multiplicar por 3 raiz quadrada de 2. Vai dar o mesmo resultado. Então, multiplicando numerador e denominador por raiz quadrada de 2, então vai dar 2, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5 da raiz quadrada de 10, sobre 3, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, vai dar raiz quadrada de 4. Então, aqui eu vou ter 2 raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 4, quanto que é, galera? 2. 3 vezes 2.
Dá para simplificar aqui? Já vamos simplificar, ó, o 2 com o 2. Então, a resposta final, raiz quadrada de 10 sobre 3. Beleza? Vamos lá, letra E. Olha, agora não é mais para não errar racionalização, hein? Qual que é a raiz que aparece no denominador? Na letra E, 1 mais raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3, multiplica o numerador, denominador, por raiz quadrada de 3. Olha, aqui no numerador, não esqueça de colocar o parênteses, porque tem que aplicar a distributiva. Então, vai dar 1 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 6. No denominador, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9, que é 3. Então, eu vou ter raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 9, quanto que é? É 3. Está aqui. Tá? Bem, vamos lá. Letra F. Olha, agora, observa que o denominador aqui já não é mais raiz quadrada, tá? Então, quando não for raiz quadrada, observa o nosso denominador aqui, né? Olha, a letra F, 1 sobre raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Observa que não é mais raiz quadrada, tá? Então, raiz cúbica, ela só é eliminada se o número que estiver dentro do radical for um número elevado ao cubo. E aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado, tá? Para eles ficar 2 elevado ao cubo, igual ao índice da raiz, falta multiplicar por 2 elevado à primeira potência. Então, o processo aqui, eu multiplico por raiz cúbica o numerador e o denominador, tudo bem? Tá? Tem que multiplicar por raiz cúbica. Só que o número que está dentro da raiz cúbica, ele vai ter que ser elevado ao cubo. Como eu tenho um 2 ao quadrado, eu precisaria de um 2 à primeira potência, tá? Então, eu vou multiplicar aqui por raiz cúbica de 2 à primeira. Essa é a forma para poder eliminar o radical. Então, no numerador, 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado à primeira vai dar raiz cúbica de 2. No denominador, eu vou ter aqui, olha, mantenho o radical, índices iguais, raiz cúbica. Aí eu vou multiplicar 2 ao quadrado por 2 à primeira, vai me dar 2 elevado ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? É 8. Quanto que é a raiz cúbica de 8? É 2. Agora sim, eu consigo eliminar o radical. Tá? O 2 ao cubo é 8, raiz cúbica de 8 é 2. Né? Vamos lá, item G. Eu tenho uma raiz quarta, tudo bem? Eu vou ter que multiplicar o numerador e o denominador por raiz quarta. Só que o número, para poder eliminar essa raiz quarta, o número que vai estar dentro do radical vai ter que ser elevado à quarta potência. Observa que eu tenho o 2, eu tenho 5 à primeira. Para poder chegar ao 5 elevado à quarta potência, eu teria que estar multiplicando isso por 5 elevado ao cubo. Tá vendo aí? Eu multiplico o numerador, denominador, por 5 elevado ao cubo. No numerador vai ficar 20, que multiplica a raiz quarta, 5 ao cubo, galera. 5 vezes 5 vezes 5, 125. No denominador, vai ficar raiz quarta. Vou multiplicar o 5 à primeira por 5 ao cubo, dá 5 à quarta. Índice da raiz igual ao expoente do radicando. Eliminar o radical, porque 5 à quarta vai dar 625. Raiz quarta de 625 é 5. Então, vai ficar 20, que multiplica a raiz quarta de 125 sobre 5. Ó. Tá? Aqui eu posso dividir? Posso, porque é uma multiplicação, olha. 20 por 5 me dá 4. Tá? Mais uma vez, se fosse soma e subtração, não pode simplificar ali. Então, vai ficar 4, raiz quarta de
125. Acabou aqui, galera. Próximo, vamos lá. Letra H. Eu tenho raiz quinta. Então, eu vou ter que multiplicar o numerador e denominador por raiz quinta, para poder eliminar o radical. Só que o 3 está sendo elevado à primeira potência. Para chegar à quinta potência, eu precisaria multiplicar por 3 elevado à quarta, né? Porque eu já tenho um 3 à primeira. Eu multiplico o numerador e denominador por raiz quinta de 3 à quarta. Beleza? Vamos lá. Então, vai ficar 6 vezes raiz quinta. 3 à quarta é 81. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. No denominador, vai ficar raiz quinta. Ao multiplicar 3 elevado à primeira potência por 3 elevado à quarta, vai dar 3 à quinta, que é o 243. A raiz quinta de 243 é 3. Agora, elimina o radical aqui, ó. Vai ficar 6, que multiplica raiz quinta de 81 sobre 3. Posso simplificar aqui? Claro que pode, galerinha. É uma multiplicação. Então, 6 por 3 vai me dar 2. Então, aqui vai me dar 2 raiz quinta de 81. Terminou aqui? Vamos lá. Bem, agora um outro caso de racionalização que nós vimos aí. É importante ter assistido a aula 10, hein? Tá? Então, lá na aula 10, eu expliquei todos os casos, né? Então, olha, se não tá lembrando, vamos assistir essa aula aí de novo. Mas vamos lá. Quando aparece soma ou subtração envolvendo radical, tá? No denominador. Se for raiz quadrada, tá? Envolvendo soma ou subtração, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O que é conjugado? Olha, aqui eu tenho raiz quadrada de 3 mais 1. Então, a única forma de poder eliminar esse radical, eu vou ter que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado. O conjugado é trocar o sinal. Se a raiz quadrada é de 3 mais 1, eu multiplico por raiz quadrada de 3 menos 1. Porque é só dessa forma que eu consigo eliminar o radical, tá? Então, aqui no denominador, no numerador, olha, eu não vou distribuir o 2 ainda. Se der alguma simplificação, a gente vai fazer. Vai dar 2 que multiplica. Abra o parênteses dentro do parênteses. 2 que multiplica, raiz quadrada de 3 menos 1. No denominador, nós vamos cair no caso do produto notável. Olha, observa que o primeiro termo é igual ao primeiro, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. O segundo termo é igual ao segundo, 1 e 1. E um é mais, o outro é menos. Então, cai naquele caso, vamos relembrar aqui, ó, rapidamente. Produtos notáveis, o produto da soma pela diferença, ou o produto da diferença pela soma. A mais B, que multiplica A menos B, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo, para a gente não perder tempo de ter que ficar fazendo a distributiva. Vamos direto, se dá para ganhar tempo, vamos ganhar, tá? Então, no denominador vai ficar o quadrado do primeiro, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3. Então, aqui vai ficar 2, que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 1, sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado dá a raiz quadrada de 9, que é 3, menos 1 ao quadrado dá 1. 3 menos 1 dá 2, galera. Então, vai dar 2, que multiplica raiz quadrada de 3 menos 1 sobre 2. Aí, ó. Aqui eu posso simplificar, porque, olha aqui, vezes. Eu posso simplificar o 2 com 2 dá 1. Aí, este 1 eu distribuo, vai ficar raiz quadrada de 3 menos 1. Beleza? Aqui.
Tá feito o processo, tá? Vamos lá, J. Observa que eu tenho uma soma no denominador envolvendo raiz quadrada. Então, multiplico o numerador e denominador pelo conjugado. É a raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Então, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 5 menos, que é a única forma. Tem que inverter o sinal, trocar o sinal. Senão, não elimina o radical. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Tá? Põe aqui dentro do parênteses. No numerador, faço a distributiva ali com o radical. Vai dar raiz quadrada de 50. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 5. Menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Vai me dar raiz quadrada de 30. O denominador vai ficar ao quadrado primeiro. Que é a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Menos raiz quadrada de 3 ao quadrado primeiro menos o quadrado segundo. A raiz quadrada de 50 dá para decompor, então assista a aula aí de cálculo de resolução de raízes por decomposição, tá? Aqui eu já vou colocar direto. Decompondo ali, vai dar 2 vezes 5 ao quadrado. Então vai dar 5 raiz quadrada de 2. 30, eu decompondo, não vai eliminar nada de dentro do radical, então vai manter a raiz quadrada de 30. Tudo isso dividido por quanto? Raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5, né, que seria a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é a raiz quadrada de 9, que é 3. Então vai ficar 5, que multiplica a raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 30. 5 menos 3 dá 2. Terminou aqui, galerinha. Beleza? Vamos para mais um aqui, ó. Na letra K, no denominador, aparece raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5. Né, ó? Aqui na letra K, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 5. Denominador, raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 5. Então, multiplico o numerador, denominador, pelo conjugado. Como é menos no denominador, eu vou multiplicar por mais. Tá? Raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 5. Denominador, mesma coisa. Raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 5. Tem que multiplicar os dois pelo mesmo número, tá? Porque assim é como se eu estivesse multiplicando por quanto? Eu estivesse multiplicando por 1. Aí eu não altero a expressão, tá? No numerador, ou eu faço a distributiva, ou cai no caso do produto notável. Né? Quadrado da soma de dois termos, porque os dois são iguais. Vamos aqui na distributiva, eu vou distribuir aqui, ó, raiz quadrada de 6, multiplicado por raiz quadrada de 6, vai dar raiz quadrada de 36, mais, aí eu vou distribuir a raiz quadrada de 6 para a raiz quadrada de 5, vai dar raiz quadrada de 30. Depois eu distribuo aqui a raiz quadrada de 5, multiplicado por raiz quadrada de 6, vai dar raiz quadrada de 5, e mais raiz quadrada de 5 multiplicado por raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada de 25, tá? Então, mais raiz quadrada de 30, mais raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 30 mais raiz quadrada de 30, eu vou ficar com duas raízes quadradas de 30. Opa, deixa eu arrumar. Duas raiz quadrada de 30. A raiz quadrada de 25 é 5. Tá? Aqui eu posso agrupar o 6 com o 5. Não pode agrupar ali com o 2, porque o 2 está multiplicando a raiz. Eu não posso fazer o agrupamento, somar ali, não me vai fazer essa besteira. Somar o 6 com 2 ali, tá? Porque primeiro eu teria que fazer o cálculo da raiz quadrada de 30, multiplicar por 2, para depois fazer a soma. Então a gente vai deixar indicado, o 6 mais 5 vai me dar 11, então fica 11 mais 2 vezes raiz quadrada de 30.
Terminou aqui, galerinha. Não me vá somar o 11 com 2 e me colocar aí 3. Já vou ficar muito chateado com vocês, hein? Tô avisando. Vamos lá, então. Questão 2. Continuando aí o nosso último exercício. Tá? Aqui na 2, está dizendo o seguinte, ó. Sendo x igual a 9 sobre raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3. E y, 9 sobre raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3. Determine o valor de x mais y. Tá? Gente, vamos racionalizar o x e o y. Depois a gente faz a soma, fica mais fácil. Aí. Então, o x é 9 sobre raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3. Então, eu vou multiplicar o numerador e denominador pelo conjugado do denominador. Troco o sinal. O denominador não é a raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3, então eu multiplico por mais raiz quadrada de 3, tá? Aqui vai ficar raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3. Beleza? Tá? Então, olha, era menos, multiplico por mais. Ok? Vamos lá. Não vou distribuir ainda o 9 no numerador, que pode ser que dê simplificação com o denominador. Então, deixamos indicado 9 vezes, abra o parênteses. Não é parente não, tá, gente? É parênteses. 9 que multiplica raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3. Fechou o parênteses. Denominador. Aí o produto notável. Primeiro termo igual ao primeiro. Segundo igual ao segundo. Um é menos, o outro é mais. Né? Vai ser o quadrado do primeiro. Raiz quadrada de 6 ao quadrado menos o quadrado do segundo. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, galerinha. Então, ali vai ficar, ainda não vou distribuir, hein? Vai ficar 9 que multiplica raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3, dentro do parênteses. Denominador, raiz quadrada de 6 ao quadrado vai dar raiz quadrada de 36, e é 6. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, tá? É a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, eu vou ter aqui 9, que multiplica raiz quadrada de 6, mais raiz quadrada de 3, sobre 6 menos 3 dá 3. 9 dividido por 3 aqui dá 3, tá vendo? Agora sim, eu vou distribuir o 3. 3 vezes raiz quadrada de 6 dá 3 raiz quadrada de 6. E 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 3 raiz quadrada de 3. Este mesmo processo que nós fizemos com o x, galera, nós vamos fazer com o nosso y aí, tá? Então, tá aqui o y. Vamos lá? O y é quem? 9 sobre raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3. Então, multiplicar pelo conjugado. Raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3. Troco o sinal do denominador. Raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3. Pronto. Bem, numerador. Vou deixar como eu fiz lá no x. Deixa o 9 indicado ali na multiplicação. Depois a gente distribui. Fica 9 vezes. Abra o parênteses. Raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3. Fecha o parênteses. Denominador. Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Produtos notáveis. Da soma pela diferença. Tá? Lá no numerador vai ficar 9 que multiplica raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3. Denominador. A raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado da raiz quadrada de 36, que é 6. A raiz quadrada de 3 ao quadrado da raiz quadrada de 9, que é 3. Então, vai ficar 6 menos 3 dá 3. 9
que multiplica raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Olha, por ser aqui uma multiplicação, posso simplificar o 9 com 3, dá 3. Aí faço a distributiva. Vai dar 3 raiz quadrada de 6 menos 3 raiz quadrada de 3. Tá? Então, eu vou ter 3 raiz quadrada de 6 menos 3 raiz quadrada de 3. Show, galera? Agora eu somo o x com o y. Vamos lá. X mais y. 3 raiz quadrada de 6, mais 3 raiz quadrada de 3, mais 3 raiz quadrada de 6, menos 3 raiz quadrada de 3. Mais 3 raiz quadrada de 3, menos 3 raiz quadrada de 3, eu posso cancelar. Tá vendo? Aí eu vou pegar aqui e vou somar. Se eu tenho 3 raiz quadrada, olha bem, 3 raiz quadrada de 6, com mais 3 aqui, vendo? Eu vou ficar com 6, né? 3 mais 3, 6. 6 raiz quadrada de 6, tá aí a resposta. Beleza, galera? Vou colocar aqui tudo em pretinho. Então tá aí, pessoal. Aqui eu tô encerrando essa nossa 13ª aula da playlist aí, radiciação, onde nós recordamos aí as racionalizações, tudo bem? Qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados aí na aula, por favor, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, vamos ajudar o canal do tio Carlinhos a crescer, para que eu também possa ajudá-los, galera. E se inscreva para ter notificações de novas aulas, tudo bem? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!